Olá, nós iremos falar sobre o equilíbrio iônico e o produto iônico da água, e os meios neutro, ácido ou básico. Nossa dupla é composta pela Ana Clara e por mim, Eli Ribeiro. Equilíbrio iônico. Bom, basicamente o equilíbrio iônico é todo equilíbrio químico que envolve a participação de íons. Nesse processo, a quantidade de reagentes e de produtos sempre vai ser constante e a velocidade dessas reações também vão ser as mesmas. E uma observação importante é que a quantidade de íons verificada é verificada pela condutividade elétrica das soluções. Então, para a gente entender essa autoionização da água, a gente precisa ter em mente que a água é anfótera, ou seja, em determinadas situações ela vai se comportar como ácido e em outras ela vai se comportar como base. Segundo a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, um ácido é toda substância que doa prótons e as bases são as substâncias que recebem prótons. Então, a gente pode ver aqui que uma molécula de água pode atuar como ácido, doando seus prótons, e a outra molécula de água vai, por sua vez, atuar como base. Então, a base que recebeu o próton vira o cátion hidrônio, que é H3O+, e a que perdeu o próton vira o ânion hidróxido, a hidroxila que a gente conhece. Ou seja, isso significa que aqui ocorreu a autoionização da água. E nessa equação que a gente tem, a gente mostra exatamente o equilíbrio iônico da água. Então, com base nisso, a gente vê que a água conduz corrente elétrica, porque ela possui íons. Mas, quando nós vamos fazer os cálculos da constante de ionização da água, que é o Kw, esse W vem de água em inglês, nós percebemos que o grau de ionização da água e o seu produto iônico são muito baixos. Então, assim, foram feitos cálculos e a uma temperatura de 25 graus Celsius, as concentrações de íon de H3O+, e OH- são iguais a 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Isso é um valor muito pequeno. Então, significa que a água conduz corrente elétrica, mas ela tem uma condutividade elétrica muito, muito baixa. Então, para a gente calcular esse Kw, que é a constante de ionização, a gente vai precisar de concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-. Então, quando a gente percebe que o produto iônico é uma constante, ele só vai sofrer alteração se a gente mudar a temperatura. Isso é um ponto muito importante. O produto iônico é uma constante. Ele só sofre alteração se nós mudarmos a temperatura. Bom, agora iremos falar sobre o produto iônico da água. Primeiramente, o que é o produto iônico da água? Na água líquida, ocorre o seguinte processo, conhecido como equilíbrio de autoionização da água. Acontece isso daqui com a água. A água que está no estado líquido, ela gera esses íons por autoionização, que são os íons H+ e OH-, que a gente chama de hidrônio e hidroxila. Isso acontece ao natural, e essa situação aqui entra em equilíbrio químico. Já para determinar a constante de equilíbrio, a gente faz a divisão de produtos por reagentes, onde a gente tem aqui a multiplicação da concentração molar dos produtos divididos pela multiplicação da concentração molar dos reagentes. Como só temos um reagente, é apenas a concentração molar da água. Porém, o que acontece é que a concentração da água é constante. Por isso, para efeitos matemáticos, esse valor que é constante, ele passa para o outro lado, que também é um valor constante, tornando-se então um Kw, que é a constante da água. O W é de água em inglês. Aí o Kw da água a gente vai determinar pela multiplicação das concentrações molares de
H+, e OH-. A gente irá aprender o significado disso mais à frente, tá? Bom, e essa expressão aqui é da chamada produto iônico da água, que é uma constante de equilíbrio para a água. A partir dessa constante de equilíbrio, aí, né, e dessas concentrações de H+ e OH-, eu consigo determinar se o meio ele é neutro, ele é ácido ou ele é básico. Bom, o que vem a ser um meio neutro? Um meio neutro é justamente quando eu tenho essas concentrações de H+ e OH-, e elas estão iguais. Porque o H+ é o que dá o caráter ácido a uma solução e a concentração de OH- elevada é o que daria o caráter básico de uma solução. Então, vai ser aí. Se um é maior que o outro, ou o outro é menor, ou está igual, é aí que a gente vai determinar se esse meio é neutro, ácido ou básico. Então, o que vem a ser um meio ácido? Um meio ácido é quando a concentração de H+ é superior à concentração de OH-. Então, o meio ácido H+ é maior que o OH-. E o que vai ser um meio básico? O meio básico é quando a concentração de OH- é maior que a concentração de H+. Bom, e o que eu também preciso saber, tá? O Kw, que é a constante de ionização da água, ela só varia com a temperatura, certo? Então, você deve estar se perguntando no momento, será que eu tenho que saber o Kw de todas as temperaturas? E a resposta é não, pois a mais utilizada em provas e vestibulares é a temperatura igual a 25 graus Celsius. E nessa temperatura de 25 graus Celsius, o Kw é igual a 1 vezes 10 a menos 14, que é uma constante de ionização bem baixa até. Isso quer dizer que a água ioniza, mas ioniza pouco, pois é um valor bem baixo, muito mesmo. Quase que inexistente, ok? Então, se H+ vezes OH- é a concentração molar de H+ vezes a concentração de OH-, vai dar 1 vezes 10 a menos 14, eu consigo, a partir desses dados, descobrir a concentração de H+ e OH-, desde que eu tenha um desses dados. A partir dessa constante, podemos determinar se o meio é ácido ou básico. Agora vamos para os exemplos. Na situação 1, vamos falar sobre a amostra de água destilada. Bom, eu tenho aqui uma amostra de água destilada e eu falei para vocês que a concentração de H+ é de 1 vezes 10 a menos 7. Bom, se a concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 7, então, obrigatoriamente, a concentração de OH- tem que ser 1 vezes 10 a menos 7. Por que isso? Para que a constante de Kw seja verdadeira, matematicamente falando, eu tenho sempre que H+ vezes OH- tem que ser igual a 1 vezes 10 a menos 14. Portanto, se esse daqui vale 1 vezes 10 a menos 7, se a concentração de H+ vale 1 vezes 10 a menos 7, o que vai acontecer? Que valor tem que ser esse que está faltando para que dê o resultado aqui a 1 vezes 10 a menos 14? Bom, se esse é 1 vezes 10 a menos 7, para que o resultado dessa multiplicação seja 1 vezes 10 a menos 14,
esse que está faltando tem que ser 1 vezes 10 a menos 7 também. Logo, o que eu descobri? Essas concentrações são iguais. E se essas concentrações são iguais, eu tenho então um meio neutro. Agora o segundo exemplo. Na situação 2, é uma amostra de vinagre. Bom, temos uma garrafa de vinagre e esse vinagre tem uma concentração de H+ igual a 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Como é que eu vou interpretar isso? Bom, se a concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 3, o que vai acontecer? A concentração de OH- deve ser 1 vezes 10 a menos 11, para que a constante Kw seja verdadeira. Como assim? Se o produto iônico da água é igual a 1 vezes 10 a menos 14, onde a concentração molar de um vezes a do outro tem que dar 1 vezes 10 a menos 14, e eu sei que a concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 3, para que esse valor dê 1 vezes 10 a menos 14, por quanto vou ter que multiplicar 1 vezes 10 a menos 3, vai ser 1 vezes 10 a menos 11. Pois, de acordo com a regra da matemática em multiplicação de bases iguais, a gente conserva a base e soma os expoentes. Assim, dá 1 vezes 10 a menos 14. Logo, a concentração de H+ é maior que a de OH-, pois quando o expoente é negativo, quanto maior o número, menor será o seu valor. E quando a concentração de H+ é maior que a de OH-, o meio é ácido. Agora vamos para a última situação, a situação 3, que é a situação do limpador com amônia. Eu tenho a concentração de OH- sendo igual a 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Qual o significado disso? Como já vimos anteriormente, se eu tenho a concentração de OH- igual a 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro, então a concentração de H+ deve ser de 1 vezes 10 a menos 12 mol por litro, para que o Kw seja 1 vezes 10 a menos 14. Neste momento, o que eu observei é que a concentração de H+ é bem menor que a do OH-. Logo, esse é um meio básico. Então, meio que sempre vai ser essa comparação, como já foi dito antes. Então, esse foi nosso trabalho e espero que todos tenham compreendido e prestado bastante atenção. Muito obrigada.